Irmãos, queremos agradecer o visitante, amém? Tem uma irmã ali, obrigado pela sua presença, volte sempre. Os outros já são de casa, amém? Estamos felizes com vocês aqui, que Deus vos abençoe. E nós vamos falar sobre comunhão hoje, em comunhão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 2, 2, de 42 a 47. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Vamos acompanhar ali no telão. Vamos lá, vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Então esse é o texto que você leu juntamente comigo, e que fala de uma igreja que vivia em comunhão. E o tema desse ano da nossa igreja é comunhão, santidade e vigilância. Comunhão não é fácil, porque exige mudança, amém? Exige mudança na nossa vida. Para você conviver com alguém, você precisa ser mudado. E esse texto aqui de Atos capítulo 2, ele fala do Pentecostes. O Pentecostes chegou porque estava um povo reunido, amém? Estava em comunhão. Então uma comunhão, ela faz parte da nossa vida, amém? É ela que nos leva a vencer. E esse texto, ele começa dizendo que os apóstolos, eles perseveravam no ensino. Você quer aprender? Você precisa perseverar, amém? Você precisa continuar. Todo ensino precisa de perseverança. Você começa a fazer uma faculdade, se você não perseverar, você não vai receber o canudo no final do curso, é verdade? Então, você precisa perseverar. E parece que essa questão de não perseverar está muito no nosso sangue, né? Quantos brasileiros, quantas pessoas que você conhece que começa a fazer um curso, para no meio? Quantos que ficam noivos, terminam o noivado, né? Quantos que estão querendo crescer? Ah não, eu vou desistir. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um aviso: perseverar. É um caráter de alguém que muda. E esse texto de Atos capítulo 2, depois você tendo um tempo, você leia ele fala de quando o Espírito Santo chegou no meio daquele povo, e eles estavam reunidos, amém? Eles estavam querendo algo juntos. E se você quer ser um crente vitorioso, você precisa caminhar juntos. Não existe crente que só fica lá na casa dele, ou aquele crente sozinho, não. Você precisa caminhar, você precisa ter comunhão, e essa comunhão vai te levar a crescer. E o texto começa dizendo: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Mas havia alegria nessa participação. Você não pode vir para a casa de Deus obrigado. Você não pode estar aqui porque alguém está te impondo a estar na casa de Deus. Não, você vem porque você quer ter comunhão. Você precisa dessa junção, de ver o seu irmão, orar com ele, comer com ele. Isso se chama comunhão. Conta essa história de um grande missionário que ele vivia numa aldeia,
E um dia aquele homem morreu. Aí o tempo passou e a sua agência missionária mandou outro missionário para lá. E chegando aquele outro missionário, começou a falar de Jesus para aquela aldeia, para aquele povo que morava naquela região. E ele contando como Jesus era, como que a palavra diz que Jesus era. E alguém disse daquela aldeia: esse homem conviveu conosco aqui. Ele comeu conosco, ele pescou, ele fez tudo isso que você está falando aí. Aí o missionário disse: olha, eu estou falando de Jesus de Nazaré. Não, mas ele participou aqui com a gente. Ele teve comunhão conosco, ele comeu conosco, ele chorou conosco. E ele disse: eu queria ver então a foto desse Jesus que eu estou contando para você, que viveu aqui com vocês. E ele foi lá, buscou a foto de um missionário que tinha vivido naquela aldeia, que tinha dado a sua vida para aqueles irmãos. E para aquele homem daquela aldeia, aquele homem, ele era como Jesus. E para você ter comunhão, você precisa viver o caráter de um crente transformado. A sociedade hoje exige isso de nós, irmãos. Nós nunca fomos tão atacados como nos dias de hoje. No passado nós fomos atacados. Jogavam em buracos, né? Pregavam em madeiras, faziam todo tipo de coisas. Hoje eles tentam nos derrubar através da internet, da televisão, dos jornais, falando mal dos líderes da igreja. Mas você e eu precisamos ter comunhão com o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. Se nós somos chamados de cristão, é porque Cristo, Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida dele por mim e por você. Então nada que você faz vai conseguir chegar à altura de um Deus que mandou Jesus morrer por mim e por você. Amém? Então nada que você faça, você pode dizer, já está no limite. Não, Deus mandou Jesus e Ele fez muito mais. O partir do pão. Você partir o pão com alguém, é você estar em comunhão com Ele. Porque se você tiver de mal com alguém, você nem senta para tomar um cafezinho com ela. Mas se você tem amizade com alguém, que se você ama o seu irmão, você vai partir o pão com ele no dia que ele não tiver nada para ele comer. Isso é igreja, isso é comunhão. E isso faz parte de nós hoje. Hoje que nós estamos vivendo uma pandemia aí, nada mais é importante do que você participar com seu irmão da sua dor, da sua alegria, junto com ele, para você crescer. Amém? Isso que é igreja, irmãos. A igreja não é porque ela tem uma grande catedral, né? Tem pastores famosos, não. A igreja é cara a cara. É eu e você. É aquele irmãozinho lá na aldeia. É aquele irmãozinho lá numa cidadezinha pequena, mas está dando glória a Deus, porque Deus está transformando a vida dele. Nesse livro de Atos 2, o povo pergunta a Pedro: Pedro, o que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer, Pedro? Nós estamos querendo saber. E Pedro diz: arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender de todo aquele pecado que a Bíblia tem mostrado para nós. Porque quando você começa a ler essa palavra, ela começa a revelar para você o que você é, o que você precisa mudar. Um grande pregador, ele disse: olha, você que é marido, vive bem com a sua esposa? Ah não, então eu não te ouço. Eu não ouço a palavra que você diz, porque quem ama essa palavra, vive um evangelho de verdade, que ama, que perdoa, que abraça e que leva a sério a comunhão. Quando Jesus ele foi ressuscitado, quando ele ressuscitou, ele estava andando naquele caminho, e o povo sentiu um arder de coração. Eles estavam sentindo a presença de um homem do lado dele, e era Jesus. Ele estava ali, do lado daquele povo. E hoje Jesus também está do seu lado dizendo: eu quero ter comunhão com você. Não adianta, irmãos, eu conhecer toda a Bíblia, mas se eu não tenho um tempo com Deus, se eu não tenho um tempo de oração com Deus,
A oração é a minha ligação com Deus. Se você ama alguém, você quer falar com ela todo dia. E agora com a comunicação tão digital, né? É e-mail, é o WhatsApp, é tanta coisa que as pessoas elas estão muito bem conectadas. Mas muitas das vezes falta essa ligação com o nosso Deus. E é através da oração que você vai ligar a Deus. Quanto mais você se liga a Ele, mais Ele vai falar com você. Amém? Muito mais. Você vai ficar parecido com Ele. Todo filho, ele parece com o pai. Por quê? Porque ele tem comunhão com esse pai. E você precisa ter comunhão com Jesus para você parecer com Ele. Amém? Você precisa parecer com Jesus. Ah não, mas Jesus sofreu muito, eu não quero parecer com Ele. Então você não é discípulo dele. Ah, Jesus tinha um coração muito bom, mas você precisa também ter esse bom coração, para que a nossa sociedade seja transformada. Porque nós vivemos numa sociedade perversa. A maldade está aí em todo lugar. Não dá prazer de você ver notícia, né? Você lê notícia, porque só tem desgraça. Mas quando você começa a ler essa palavra, você vê que existe um Deus que veio para transformar. Que veio para transformar. E Ele quer que você seja um canal dele nessa geração. E como que você vai ter essa ligação com Ele? Através da oração. Através da oração. Ah, mas eu não tenho tempo de orar. Então você precisa rever a sua agenda. Rever a sua agenda. Porque você precisa falar com Deus. Você precisa perguntar a Ele o que você deve fazer. Porque muitas das vezes a gente toma uma atitude, aí depois a gente fala, Deus, conserta para mim. Mas você precisa perguntar a Ele antes, Deus, é da tua vontade que eu faço isso? Nós somos muitas das vezes rebeldes, não queremos ouvir. Nós queremos ser como Adão lá no jardim do Éden, né? Adão não quis ouvir o que Deus falou para ele. Falou, Adão, você pode comer de todas as frutas, Adão. Tudo que tem nesse jardim é teu, Adão. E o que Adão fez? Comeu justamente a fruta que Deus não queria que ele comesse. E depois ele ainda foi covarde, né? Ele disse aquela frase que até hoje ela soa, né? A mulher que tu me deste é que me deu. E nós muitas das vezes somos como Adão, não é verdade? Ah, não é eu não, foi fulano, Senhor, né? Foi o meu marido, foi o meu vizinho, foi fulano, não, eu não. Nós temos aquela marca de Adão ainda. Mas nós precisamos ter a marca do novo Adão, que a Bíblia diz que é Jesus. Amém? Esse novo Adão que precisa transformar a nossa vida a cada dia. E através da oração, nós vamos crescer. Nós vamos ter mais tempo com Deus. Nós vamos falar mais com Ele. Alguém disse uma frase que eu gostei muito: fala menos com os homens e fala mais com Deus. Amém? Fala menos com os homens e fala mais com Deus. Às vezes a gente fala muito com as pessoas, reclamam, né? Fala mal, fala tudo, mas esquece de ir naquele que tem toda a solução para mim e para você. Isso chama-se comunhão. Comunhão. Alguém colocou assim uma significação da palavra comunhão: comer juntos. Você só pode ter comunhão com alguém quando você come com ela. Quando você é casado com uma pessoa, você dorme com ela. Mas quando você precisa ter essa comunhão com o nosso Deus, você precisa temer, ter temor de Deus. Não é medo de Deus, é ter temor. Teve um bobão aí que disse que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele não acredita em Deus. Eu não, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei que eu mereço não ser salvo, mas Ele veio e me salvou. Amém? Porque o amor dele é o quê? É incondicional. Deus, Ele não olha para o seu pecado, Ele olha para o seu coração. Quem nos acusa é o diabo. Agora Deus não.
Por isso que o amor dele é um amor tão grande, que não tem comparação. Ele nunca vai olhar para mim, para você e dizer: olha, você errou nisso. Não. Ele olha o seu coração, ele olha a sua mente, mas ele quer que você tenha temor dele. E esse temor de Deus vai gerar milagres na sua vida. Amém? Milagres. Deus quer fazer milagre na sua vida, porque você teme a Ele, porque você reconhece que Ele é Deus dos deuses. Ele é maior que o nosso presidente, Ele é maior que o presidente dos Estados Unidos, Ele é maior que o presidente de qualquer país. Ele é maior, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Pensa a pessoa que mais você admira, Ele é maior do que essa pessoa, porque Ele é Deus. Ele não tem meio nem fim. Ele é Deus, e Ele quer fazer milagre na sua vida, e Ele quer trazer uma unidade na sua vida, uma unidade. Quando você está aqui na comunidade evangélica, você precisa estar unido um com o outro, e essa união vai gerar o quê? Amor. Essa união vai gerar cumplicidade. A gente não está podendo abraçar muito hoje em dia, não é verdade? Não está podendo, mas você pode abraçar através do seu coração, através das suas orações, através de uma mensagem que você manda no WhatsApp: olha, eu te amo, meu irmão. A gente tem muita dificuldade de dizer que ama a pessoa, não é verdade, irmão? Tem dificuldade. A gente tem facilidade para dizer eu te odeio, né? Mas falar eu te amo, né? Eu quero caminhar com você. E a Bíblia diz que nós devemos passar isso, essa comunhão, porque vai haver unidade, e as nossas reuniões vai gerar vida, vai haver alegria nas reuniões. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está presente. Então Ele está aqui, amém? Ele está conosco. A gente não está podendo ter nossas reuniões nos lares, que é o grupo, né, GEDES, mas você pode ligar para o seu irmão e dizer: olha, eu te amo, meu irmão, estou orando por você. Alguém me ligou de uma religião dizendo que queria dar uma palavra para mim. Eu falei: vou ser educado com essa pessoa. E ela dizia que a igreja dela lá era assim, assado. Eu falei com ela, mandei uma mensagem: você já tem Jesus? Ela tem. Eu falei: então creia nele. Eu não quero saber de qual religião você é, eu quero saber se você tem Jesus. Porque o que muda a nossa história, irmão, é Jesus de Nazaré. Amém? Não é você ser crente, ou você ser católico, ou você qualquer ser outra religião. Não, você tem que ter Jesus, porque é Ele que morreu na cruz por mim e por você. Amém? Ele que morreu, e é Ele que dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Não existiu outro que mudou a história, e Ele quer continuar mudando a minha história. E Ele quer que você aproveite essa vida de estar na presença dEle, porque o povo do passado, eles perseveravam todos os dias, partindo de pão em pão, comiam com alegria, simplicidade de coração. Nós temos que restaurar essa alegria de estar na presença de Deus. Tem gente que acha que a alegria é só aqueles 4 dias de carnaval, mas graças a Deus parece que esse ano nem vai ter carnaval. Então muitos estão até tristes aí, né? Mas a alegria verdadeira não é aqueles 4 dias que o povo fica lá pulando, bebendo, se drogando. Não, a alegria é uma alegria total. É uma alegria que não depende do que você tem ou que você vai ter. É uma alegria eterna. É uma alegria de que você e eu temos uma morada celestial. Amém? E essa morada chama-se céu. Um grande pregador disse: eu estou esperando para me ir para a morada celestial. É a única morada que ninguém vai me tomar, porque é o céu. E o crente, ele precisa almejar o céu. Ele precisa querer um dia, o mais rápido possível, encontrar com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Amém? E nós somos a noiva de Cristo, e eu e você precisamos ter isso. E para nós termos comunhão, nós precisamos também ter um louvor genuíno, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo.
Quando você louva, Deus restaura a sua saúde. Quando você louva, Deus ele acrescenta algo na sua vida. O louvor liberta. O louvor liberta. Se você está triste, começa a louvar, você vai sentir alegria. O Espírito Santo vai entrar na sua vida e você vai ter mudança. Eu vi um testemunho de uma mulher falando sobre isso. Ela estava triste, querendo até se suicidar, mas ela começou a louvar ao Senhor. E ela começou a ler a palavra. E de repente o Espírito Santo entrou na vida daquela mulher. E ela foi transformada pelo poder do louvor, pelo poder da palavra. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que você tenha um louvor genuíno a Ele. A Sociedade Bíblica disse que nunca vendeu tanta Bíblia como agora. Graças a Deus por isso. E hoje eu passando pela Beira Rio, eu vi 2 homens conversando, um disse para o outro: eu voltei a ler a Bíblia todo dia. Falei: ô glória. Aí o outro falou: esse é o caminho. Ler a Bíblia todo dia, porque é na palavra que você vai encontrar transformação. Essa palavra ela transforma. É por isso que essa palavra é tão odiada pelo diabo, pelas pessoas que não tem essa palavra como referência de transformação de vida. E Deus quer transformar a sua vida. E Ele quer acrescentar mais pessoas a esse rebanho, a esse coral que vai cantar brevemente: breve Jesus voltará. E nós precisamos louvar. E nós precisamos falar: ora Maranata, vem Senhor Jesus. Ele está voltando, mas Ele está precisando de mim e de você tomar uma posição de estar comungando com Ele. Comungar. Muitos crentes acham que comungar é só na hora da Santa Ceia. Não, é todo dia. Todo dia eu tenho que estar comungando com o Senhor, tendo essa ligação com Ele. E se você que está aqui ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, hoje é o dia de você dizer: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. E Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Ah, mas eu sou crente há tantos anos. Não importa. Talvez você ainda não entregou o seu coração para Ele. Você precisa entregar. Você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa ter santidade diante dEle, para que você cresça, para que você dê fruto. Nós estamos em janeiro ainda, 2021. Nós estamos no início do ano ainda. Há tempo da gente rever todos os nossos conceitos e ter uma comunhão maior com esse Deus. Eu gosto muito daquele texto que diz que quando Pedro estava tentando não ser um discípulo, alguém disse: você parece com ele. Aí Pedro, muito covarde naquela época: não, eu nunca vi esse homem. Mas aquela pessoa disse: não, você parece que esteve com Jesus. Você parece. E Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele: não, Senhor, o que é isso? Ele era aquele cara bem assim, né? Corajoso, mas só de palavra. Mas aí alguma coisa marcou. Quando aquele homem olhou para Jesus, ele começou a chorar. E ele lembrou de que a comunhão é algo que tem que ser vivido e não só falado. Porque quando você começa a viver essa palavra que nunca vai mudar, que não precisa ser atualizada como alguém disse por aí que precisa. Não, ela é atual. Ela é atual. Sabe por que ela é atual? Porque ela fala cada dia para mim e para você. Essa palavra ela quer transformar. Ela quer transformar. Ela quer transformar a minha vida e a sua vida a cada dia. Para que alguém diga: olha, você parece com Jesus. Quando você está te fazendo diferença, você chega na roda de amigos, eles estão contando piadas imorais. Quando eles te verem, eles param na hora. Porque você é diferente.
A não ser que você não tenha ido uma vida transformada, você até vai contar outra também, mas quando você é transformado, você chega numa roda de amigos, se eles estão fazendo coisas que não devem, eles param na hora, porque não combina. Não combina vida com Deus e vida lá no mundo. Você precisa ter comunhão com esse Jesus. Você precisa falar: Jesus, eu quero cada dia morrer. Eu quero fazer como o João falou, né? Que ele cresça e que eu diminua. Por isso que você que é crente no Senhor Jesus, você não almeja fazer sucesso, não. Você tem uma missão diferente, de falar do amor de Deus, mas acima de tudo, viver esse amor, viver essa comunhão, para alguém dizer: olha, você está diferente, desde o dia que você começou a ler a Bíblia, você está mudando, as suas atitudes estão sendo diferentes, você tem uma palavra diferente, você não é como as outras pessoas, porque Deus quer ver você mudado. E se um dia o nosso país for proibido de pregar o Evangelho, você vai precisar ter essa comunhão com o Pai, para não negar o nome dEle, porque quem não conhece Jesus de fato, quem não tem comunhão com Jesus de fato, se amanhã for proibido de pregar o Evangelho, ela vai se entregar, ela vai calar a boca, porque ela não está tendo comunhão, ela não está tendo o Espírito Santo mudando a vida dela. E o Espírito Santo quer mudar a minha vida e a sua, para que a gente possa viver em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E havia crescimento naquela igreja do passado, porque havia caráter, havia mudança, havia santidade. E nesta noite eu quero que você tenha esse compromisso de dizer: eu quero parecer com Jesus, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero ter comunhão com Ele lá na minha casa, lá no meu trabalho, nos meus relacionamentos, no meu namoro, para quem está namorando, quem está casado, ter também essa mesma comunhão, para que o Espírito Santo comece a fazer a obra que Ele quer fazer. Ele quer que você tenha um coração limpo, Ele quer que você tenha uma conexão com Ele, de que jamais você vai desistir dEle. Você vai dizer, como João Batista, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele viva em mim e que o meu eu morra a cada dia, porque o nosso eu quer lutar contra a gente. Ele quer dizer: não é assim, não, é desse jeito, não. Porque quando você tem vida com Deus, você quer ter vida com seus irmãos, você quer amar o seu irmão, você quer orar por ele, você quer interceder por ele. Você vai ser um discípulo que comanda, que anda fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então, nesse momento, eu e você precisamos falar: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero andar na Tua presença, eu quero que ser unido uns com os outros para fazer a Tua vontade, mas eu quero ter a alegria e a simplicidade de que Jesus teve, porque nesse campo precisa haver simplicidade, precisa haver santidade, para andar com esse Deus que vai te dar o melhor presente, que é morar do lado dele, lá no céu. Nós precisamos querer Jesus, nós precisamos querer estar com Ele o mais apto possível, porque o relógio está correndo, mas Ele quer que você e eu tenham um coração ardendo por Ele. Arder. Esse arder é algo que vai marcar todo mundo que estiver com você. E que nesta noite eu e você possamos dizer:
Senhor, eu quero andar em comunhão contigo. Eu quero largar todo o passado e olhar para frente. Porque quando a mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu. Você precisa olhar para frente, para você ser mais do que vencedor. Aonde você estiver, aonde? Itaperuna, fora de Itaperuna, aonde você estiver, você vai ser um discípulo de Jesus. Aquele que diz, eu tenho a marca de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos ter comunhão contigo. Nós queremos andar na tua presença. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha tirar tudo que esteja impedindo de nós termos uma comunhão contigo. Nós queremos andar em santidade. Nós queremos andar em vigilância, para que o Senhor marque a nossa vida e esteja marcado na nossa vida dizendo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Pai, fazer parte daquele grupo seleto de que vai morar no céu contigo, porque nós queremos, ó Pai, somente fazer a tua vontade. Nós queremos somente ter comunhão contigo, no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Põe a mão assim, vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, família de Deus. Amém?